Eu saúdo a cada irmão com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma mensagem nesse dia em que é comemorado o Dia dos Pais, né? Quero ler um versículo que está escrito aqui no Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Aleluia. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, né? As famílias costumam se reunir, filhos que moram longe, que trabalham fora, né? que vivem longe dos seus pais, costumam migrar, né? Até a cidade onde os pais estão morando, para ter um almoço ali com ele, para se confraternizarem com ele, né? É um dia em que muitas pessoas se reúnem ali felizes porque estão ali com seus pais, né? Muitos dão valor nos seus pais, muitos agradecem a Deus por ter tido a oportunidade de ter recebido dele, né? De Deus, um pai, e ali eles almoçam, comemoram durante esse dia, né? Todo ano existe um dia separado para comemorar o Dia dos Pais. E quando eu olho para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela relata, todos os livros da Bíblia, ela transmite uma mensagem, que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso Pai, é o nosso Paizão, que Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? Que Jesus ele veio, entregou sua vida naquela cruz para nos salvar e se tornou aquele que confessa ele como seu Senhor e Salvador da sua vida, é considerado como se torna filho de Deus, né? E aqueles que temem o Senhor, aqueles que acreditam, aqueles que creem em Deus, ele tem a proteção divina, né? Ele está guardado debaixo da proteção do Pai Celestial, né? E se falando de Dia dos Pais, nem todas as pessoas hoje têm motivos para comemorar, né? Porque o mundo hoje se tornou algo fora do padrão, né? Muitos não vivem, muitos não seguem o que a palavra de Deus deixou, né? Hoje, às vezes, as pessoas se relacionam, no primeiro encontro, se relaciona com um companheiro ou com a companheira, já se engravida. E ali nasce uma criança e ali aquela criança se torna filho, né? E o homem se torna pai. E muitas vezes ali ele não convive com a mãe daquela criança, não convive com aquela criança, leva na justiça, a justiça estipula uma pensão e todo mês tem que dar uma pensão ali para sustentar o filho, mas isso não é só o primordial na vida da relação entre pai e filho. Pai e filho tem que ter relação conjugal, né? Tem que ter conjugal não porque conjugal é marido e mulher, mas tem que ter ali uma relação carnal, né? Um pai ter o privilégio de criar o seu filho é muito importante. E um filho ter o privilégio de ter um pai por perto é muito importante. E nós que somos pais, nós temos que ficar atentos, porque nós somos o reflexo, né? Nós somos o espelho para os nossos filhos. Nossos filhos eles vão refletir as nossas condutas, aquilo que nós fazemos. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações, nós temos que ter muito cuidado com as nossas condutas, porque os filhos eles fazem, eles olham o nosso exemplo, né? E hoje eu quero deixar essa mensagem, porque muitos hoje não têm seu pai para comemorar, para celebrar com ele. Muitos o seu pai Deus já chamou,
né? Muitos teve o privilégio de ter um pai tão bom, um pai que ensinou, que deu bom exemplo, que deu bom testemunho, ensinou, que pagou estudo, que investiu, não só financeiramente, mas ali com caráter, com conduta, com testemunho, né? Então, muitos hoje, eles estão tristes porque os seus pais já foram para morar com Deus, mas eles têm essa alegria de terem tido um pai que foi um exemplo para eles. E muitos nem conhecem o seu pai. Nesse dia de hoje, muitos, ao olharem para a sua certidão, nem tem lá, o seu pai nem quis registrar ele, né? Muitos, infelizmente, nesse dia de hoje, é um dia comum, é um dia qualquer, porque não teve o privilégio de ter a convivência com seu pai, de ter uma história com seu pai, de ter tido uma vida com seu pai. E muitas vezes nós, seres humanos, seja um homem, seja mulher, nós fazemos isso com Deus. Muitas vezes nós não damos o valor a Deus como nosso Pai. Nós tratamos Deus como se Deus fosse ali, nós fôssemos aquele filho riquinho, né, que precisa de dinheiro. Ô pai, me dá uma mesada aí para mim ir para balada. Aí procura Deus, igual aqueles filhos de papaizinho, né, que sempre que precisa de dinheiro, ô pai, me dá tanto. Ô pai, me dá tanto para mim ir na balada. Ô pai, hoje eu vou sair com a minha namorada. Ô pai, me dá dinheiro. Ô pai, me dá isso, me dá aquilo. Então, infelizmente, muitas vezes nós, seres humanos, nós temos essa relação com Deus. Só na hora que precisamos de alguma coisa, chamamos Ele de Pai. E Deus é o Pai verdadeiro. Deus é o Pai zeloso, é o Pai cuidador, é o Pai que Ele não tira os olhos de nossas vidas nem um minuto. Aonde nós vamos, Deus está conosco. Onde nós estamos, Deus está conosco. Ele sim dá valor na gente. E muitas vezes nós não damos valor a Deus. Tem uma passagem que está no livro de Lucas, a parábola do filho pródigo, né? Ela fala que o pai tinha 2 filhos e o filho mais novo, ele pediu a parte da sua herança e pegou a parte da sua herança e foi para o mundo gastar a sua herança. E ali ele gastou a sua herança com mulheres, com festas, com noitadas, e foi gastando, e foi gastando, e foi gastando, e chegou um dia que o seu dinheiro acabou. Quando o seu dinheiro acabou, seus amigos se afastaram dele. Ele perdeu os amigos, perdeu tudo que tinha, ficou desempregado, até que ele conseguiu um emprego de tratar de porcos. E quando ele se viu, ele se deu por si, ele estava comendo as alfarrobas que os porcos comiam quando sobravam, ou seja, ele estava comendo lavagem. Aí ele caiu em si, se lembrou que tinha um pai. Assim somos nós, muitas vezes nós nos afastamos de Deus, temos tudo na presença de Deus. Temos a presença do Espírito Santo, temos livramento, temos provisão, temos saúde, temos tudo e nos afastamos da presença de Deus. Sofremos doenças, enfermidades, perdas, prejuízos, as pessoas vão se afastando da gente, a gente vai perdendo os bens que a gente conquistou com muito esforço. Tudo isso porque nós somos como aquele filho pródigo. Nós afastamos de Deus, do Pai verdadeiro. E a palavra aqui do livro de Lucas, capítulo 15, quando esse filho pródigo, esse filho caiu em si, ele disse, gente, eu estou aqui comendo lavagem, eu estou aqui comendo o resto com esse porco e meu pai está lá na casa dele, eu tenho tudo com meu pai, eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar para a casa do pai e eu chegar lá, eu vou ser tratado, eu vou falar com ele, pai, eu não quero mais ser seu filho, eu vou ser seu empregado, me trata como seus empregados.
Eu vou trabalhar, eu vou roçar, vou capinar, eu não quero mais ser tratado como filho, eu quero ser tratado como um empregado do Senhor. E ele pensou assim, e assim ele fez. Deixou os porcos, deixou a lavagem e foi ao encontro do pai. Quando ele chega ali de longe, na fazenda, na casa, de longe, o pai estava ali na janela. Eu imagino quantas noites de sono esse pai perdeu esperando esse filho. Eu imagino quantas vezes esse pai, numa fé, ele chegava naquela janela e olhava para o horizonte pensando: meu filho podia tanto aparecer lá naquela estrada, lá na frente. E esse dia chegou. Esse pai não perdeu as esperanças. Esse pai, ele ficou esperando o seu filho e esse filho voltou. Assim é Deus. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que já teve uma experiência com Deus, já teve uma aliança com Deus e afastou dos caminhos do Senhor, volte para a presença dele. O Pai tem tudo para você, o Pai tem tudo. O Pai tem cuidado, o Pai tem proteção, o Pai tem zelo, o Pai tem saúde, o Pai tem provisão e o Pai tem o melhor de tudo, tem a vida eterna para você. O Pai te ama, Jesus te ama. Volta para a presença de Deus. Faça um concerto com Deus nesse dia dos pais. E você, filho, você que está com raiva do seu pai, você que está afastado do seu pai, ligue para ele, procura ele, peça perdão a ele, conserta a sua vida com ele, fala: ô pai, eu estou longe do Senhor, pai, eu me arrependo porque eu me afastei do Senhor, conserta com ele. E você, pai, você que está longe do seu filho, você que abandonou o seu filho, liga para o seu filho, volta para ele, procura ele, conserta com ele, peça perdão para o seu filho, abraça seu filho, aproveita esse dia dos pais e vamos fazer um vínculo, vamos nos unir juntos com Deus e juntos com os nossos pais, juntos com os nossos filhos. Vamos aproveitar esse dia dos pais e renovar as nossas alianças. Eu quero fazer uma oração para que Deus venha tocar no seu coração através dessa mensagem e você venha voltar para Jesus, você venha retornar para os braços do Pai. E você que está afastado do seu pai, pai terreno, ligue para ele, conserta com ele. Você, pai, volta, conserta com seu filho. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade, por essa palavra que foi ministrada. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor Espírito Santo por essa rica oportunidade. Quero entregar cada pai, cada filho, cada filha que assiste essa mensagem. Meu Deus, aquele pai que está afastado dos teus caminhos, meu Deus, toca no coração dele para que ele venha a renovar as alianças com o Senhor. Assim como aquele filho pródigo que andou desgarrado, que andou comendo lavagem, e quando ele retornou e fez aquela promessa para que ele fosse seu empregado, o Senhor deu festa. O Senhor não aceitou a proposta dele. O Senhor tratou ele como filho, porque um filho nunca deixa de ser filho. Assim é o Senhor, meu Deus. Um filho nunca vai deixar de ser um filho para o Senhor. E assim também é esse filho que está afastado do seu pai. Ele nunca vai deixar de ser filho. E esse pai que está afastado do seu filho, ele nunca vai deixar de ser pai. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, nesse dia, quando você estiver assistindo essa mensagem, e que você faça um concerto. Aproveita esse dia, aproveita essa oportunidade que Deus está te dando e seja mudado. Que se você tenha a sua vida mudada a partir de hoje, em nome de Jesus. A paz do Senhor.